amigos da TV Rio Branco, vocês que mais uma vez estavam a assistir a uma edição do programa Roda Viva, na Rede Cultura, nossa parceira, estão convidados a continuarem conosco, agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre, nesta segunda-feira, e hoje vamos receber o professor doutor Nilson Euclides, cientista político, professor há 18 anos da Universidade Federal do Acre, nossa UFAC, dos quais 15 como efetivo, e também articulista político, já foi pré-candidato também. Vamos falar aqui hoje, vamos dividir o nosso programa em 3 partes distintas. No primeiro bloco nós vamos falar sobre a eleição na Venezuela. Depois vamos falar sobre as eleições nos Estados Unidos, a disputa entre republicanos e democratas. E no terceiro e último bloco, vamos falar do que é nosso. Como serão, então, as disputas eleitorais pelas prefeituras, Brasil afora, notadamente nas capitais e nas grandes cidades. Claro, Rio Branco estará também no circuito. Como sempre, Narciso Mendes e Osmir Lima, compondo aqui a nossa bancada de entrevistadores e debatedores. Do outro lado, você que é a razão do nosso sucesso. Continue com a gente. Nós vamos apenas a um intervalo comercial e voltaremos em instantes para começarmos de fato e de direito a conversa, a entrevista com o doutor Nilson Euclides. Fique com a gente. Ok, estamos de volta agora, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre. Como eu falei agora há pouco na abertura, nós temos o prazer de conversar hoje, de receber como convidado especial o professor Nilson Euclides da Silva, professor da Universidade Federal do Acre, cientista político, articulista também. Seja bem-vindo, doutor, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Fazia algum tempo que o senhor não aparecia por aqui, né? Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com o Osmir, com o Narciso, com você. É o tempo, né? A gente teve um período de greve aí, mas a gente continuou trabalhando, né? E os compromissos, às vezes, questão de horário, né? Sim. Você às vezes não consegue. Mas sempre que possível a gente vem para cá bater esse papo, porque é extremamente importante. Sim. Aliás, o senhor está convidado também a fazer parte da nossa equipe de articulistas, ok? Fique à vontade aí. Fico lisonjeado com isso. Legal. Vou ver se eu arrumo um tempinho para a gente dar umas cutucadas aí. Legal. Nós queremos transformar o nosso site um espaço bem plural de ideias. Isso é importante. É legal. Osmir Lima, boa noite. Boa noite. Você desculpa o espirro, é porque esse paletó está há muito tempo. Mas é bonito, viu? Estava há muito tempo. Ele é bonito. Aí dá renite. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite. Vocês fiquem à vontade aí. Quem faz a primeira pergunta, lembrando que nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre as eleições que já foram concluídas na Venezuela, ok? É o Narciso, até por idade. Ô, professor, a Venezuela já vai completar 30 anos sob o comando do Hugo Chávez. Após sua morte, veio essa figura execrável, no meu entendimento, do Nicolás Maduro. E, como resultado da última eleição, a se manter no poder, o Maduro transformará a Venezuela num país pária, correndo o risco até de perder a simpatia que sempre teve do nosso atual presidente Lula. Não são flagrantes os erros grosseiros em se tratando de democracia produzida na Venezuela? Não, eu acho que nós precisamos separar um pouco essa questão. A gente tem que entender que o Maduro é fruto, é o produto de todo um processo que se inicia de uma maneira, segundo a avaliação, a minha avaliação, virtuosa, à medida em que, quando o chavismo
assume essa liderança na Venezuela, ele rompe com um determinado ciclo de empobrecimento, de submissão da economia e do povo venezuelano ao Império Norte-Americano. Isso é fato histórico. Agora, o que se produziu depois deste fato, de assumir o comando da Venezuela, de introduzir mudanças que foram significativas, como, por exemplo, nacionalização do petróleo, usar a economia do petróleo em função do desenvolvimento da Venezuela, isso tudo é muito interessante, do ponto de vista de um povo que estava submetido a um comando e um poder imperialista que tem interesses que vão além, obviamente, da democracia na Venezuela. A gente não pode cometer o erro, que eu vejo alguns analistas cometerem, de execrar o processo na Venezuela, que é um processo que está sob flagrante, né, desconfiança, e eu concordo plenamente com isso, e eu acho que esse processo é muito mais fruto, obviamente, da inabilidade que essas lideranças, que nascem exatamente desses processos ditos revolucionários, em comandar a nação quando se encontram no poder. Há sempre uma justificativa de que se fala em nome do povo, que se defende o povo, mas se instala normalmente governos que são tiranos, governos que nada têm a ver com um processo democrático, transparente, as instituições republicanas. Agora, o fato da eleição, essa última eleição, porque a gente tem que separar. As eleições da Venezuela, as últimas eleições, por exemplo, não essas, as anteriores, elas foram auditadas por institutos, inclusive tem o Instituto Carter Center, que é um instituto norte-americano que tem uma legitimidade muito grande. Na última eleição foi feito digamos, esse acompanhamento, esses observadores, e a eleição foi tida como uma eleição limpa. A parte da oposição reclamar, isso faz parte do jogo. Mas os institutos e os observadores consideraram a eleição limpa, tanto que o Maduro assumiu e continuou governando. Essa eleição que foi feita no domingo, não, essa está sob júdice. Por quê? Porque nenhum instituto, nem os observadores tiveram acesso aos documentos que são fundamentais para que você possa, sim, dizer, não, o processo foi limpo, o processo está aqui, são as atas eleitorais, etc, etc. Então, esse é um assunto que deixa sob suspeita o processo eleitoral da Venezuela. A gente tem que enfrentar isso como um fato. A forma com que o Maduro tem conduzido esse processo é a pior possível. Porque ele se recusa a abrir esses documentos, se recusa a mostrar com transparência o que de fato aconteceu na Venezuela. Agora, é preciso tomar muito cuidado. Eu vejo alguns observadores criticando muito a posição do Brasil. Mas o Brasil, como um país-chave dentro da América Latina, ele não pode simplesmente dizer, olha, não reconhecemos o governo do Maduro, a eleição foi fraudada, porque, de fato, ainda a fraude não foi provada, há uma suspeita. O Brasil precisa tomar muito cuidado, porque como liderança regional, esse assunto é um assunto que ele deve conduzir com sabedoria. Agora, eu acho que algumas declarações do presidente Lula e do próprio Partido dos Trabalhadores não ajudam em nada esse processo. Porque, por um lado, você simplesmente ignora as suspeitas de fraude e aprova um processo que sequer você teve acesso às informações que são básicas para que você pudesse afirmar que esse processo eleitoral realmente foi legítimo. Mas, só um minutinho, mas as evidências desta última eleição são tão vergonhosas que na disputa da Dilma Rousseff contra Aécio Neves, Aécio Neves contestou junto à Justiça Eleitoral, porque é uma das características do Brasil, que em quase todos os países do mundo não existe justiça eleitoral. Existe a justiça e nas eleições um segmento cuida da eleição. Quem divulgou o resultado das eleições última na Venezuela foi o próprio Maduro. A justiça eleitoral de lá, que é um colegiado, sequer ainda se pronunciou. O que você está dizendo só reafirma aquilo que eu disse. Em momento nenhum a gente pode ter a ilusão de que as instituições da Venezuela são instituições isentas. Diferente, você compara, por exemplo, a eleição do Brasil e da Venezuela. Vamos comparar a última eleição em 2022. Quem é que promulga o resultado? É a Justiça Eleitoral.
Você tinha o Ministério Público, Justiça Eleitoral, a sociedade civil organizada, os partidos políticos, enfim, a sociedade e as instituições democráticas acompanhando o processo. No final da eleição, com o resultado, apesar isso faz parte do jogo, tá? Isso nos Estados Unidos aconteceu também. O Trump perdeu, ele disse que a eleição tinha sido fraudada. O Bolsonaro perdeu, ele disse que a eleição tinha sido fraudada. Diferentemente da Venezuela, aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, houve transparência. E instituições livres e soberanas para fiscalizar. Na Venezuela a gente não tem isso. Esse é o grande problema, quando eu digo para você, Narciso e Osmir, quando o governo brasileiro titubeia, coloca como meios palavras esse processo, ele coloca em xeque a própria capacidade dele de avaliação e análise do seu parceiro comercial e vizinho aqui da região. Agora, a gente não pode confundir essa cautela, não é? Essa cautela de dizer, calma, porque mesmo Estados Unidos e outros países também, apesar dessa afirmação que você faz, de que há flagrantes delitos que comprometem o resultado eleitoral, mesmo os Estados Unidos, Colômbia, México e outros países que não são Coreia do Norte, que não é China, também não estão afirmando que houve fraude. O que há é um movimento para pressionar o governo do Maduro para que ele abra o processo e dê transparência a tudo que ocorreu. Agora, a parte disso, há que se lamentar o quê? Que há violência acontecendo. Isso aqui é a pior parte. Já tem pessoas que morreram. 14 pessoas, ou seja, mais de uma dezena de pessoas que estão sendo vítimas de um confronto que é inaceitável dentro de um modelo democrático. Muito por conta do quê? Por conta desse apego que essas lideranças, aí eu tenho uma tranquilidade para falar, essas lideranças que se apegam ao poder em nome de um processo, de uma revolução, de uma independência, mas que cometem, uma vez no poder, os mesmos erros que os seus antecessores. Agora, é preciso tomar cuidado também, e eu estou dizendo isso aqui com maior tranquilidade, a oposição na Venezuela também tem seríssimos problemas. Se você pegar a oposição venezuelana, essa que está reclamando, que tem todo o direito de reclamar também, ela tem um histórico que também não dá a ela essa legitimidade de apontar o dedo para o Maduro. Eu acho que há na Venezuela, como há em outros países da América Latina, um problema com a questão da democracia. Tanto governos quanto oposição, me parece que não são muito afeitos ao processo democrático, ou seja, aquela alternância de poder. E isso prejudica muito. Professor, primeiro eu quero fazer um comentário sobre o que você disse inicialmente, que o programa do chavismo é acabar com a pobreza. Em nome da pobreza, a esquerda, no mundo todo, tem implantado ditaduras. E, ao contrário de acabar com pobreza, eles generalizam e aumentam e nivelam por baixo toda a pobreza. Podemos ver o caso mesmo da Venezuela. Milhares de venezuelanos estão fugindo da sua pátria porque não tem emprego, não tem esperança, não tem nada. Ora, quem gostaria de sair do seu país a não ser livremente? Isso é um problema seríssimo, que é um problema, se você olhar, medir Coreia do Sul, Coreia do Norte, ver quem é melhor. Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, ver qual é o regime melhor. Todos na esquerda não deram certo. Por quê? Porque eles não sabem produzir riqueza e querem ter a capacidade de distribuir a pobreza que existe no país. Isso é um ponto. Segundo, a Venezuela é um caso, na América do Sul, só equiparável ou mais do que o tempo das ditaduras implantadas aqui na América do Sul. Lá o Supremo, como aqui, naquela época, foi escolhido por ele. O Supremo é totalmente dominado por ele. O Legislativo também. A oposição se recusou a participar. Os candidatos a presidente da República, ele conseguiu caçar os mais populares, né? Então é alguma coisa assim absoluta, absurda, que não deveria sim ter o repúdio internacional. Porque eu vou dizer uma coisa que pode surpreender vocês. Eleição na Venezuela, o modelo de eleição na Venezuela é melhor do que o do Brasil. E eu vou lhe dizer por quê. Lá o voto é auditável.
Lá você vota eletronicamente e cai na urna para conferência. E é feito um mapa que eles não querem abrir mão, porque a oposição conseguiu 80%, 70 e pouco por cento, obter esses resultados lá na hora. E nesse resultado dá uma ampla maioria à oposição a Maduro. Então, qual é o que se teme hoje? Com a justiça nas mãos dele, é um ditador. O legislativo na mão dele. As E Forças amanhã, Armadas. As Forças Armadas, acima de tudo, porque quem dá golpe é a Força Armada, não é a gente quebrando o prédio, não. Então, o que acontece? Quem é que vai confiar se o tempo passar de não modificar essas eleições? Bom, aí são vários aspectos. A gente tem que fazer uns 3 programas para tudo. Mas eu não concordo, por exemplo, quando você afirma que os governos de esquerda produzem pobreza. Pelo contrário. Eu acho que as democracias mais desenvolvidas e o sistema econômico capitalista mais desenvolvido no mundo produz pobreza do mesmo jeito. Se você for aos Estados Unidos, não estou dizendo você ir lá em Miami, na Flórida, em Los Angeles, na parte rica de Manhattan, mas eu morei nos Estados Unidos 2 meses, andei pelos Estados Unidos, em Boston, tem pobre pra caramba. Sim. Em Nova York tem muita pobreza. Existem um problema seríssimo nos Estados Unidos, e eu estou falando da maior economia capitalista de governos de direita do mundo. 30 trilhões de dólares hoje é o PIB dos Estados Unidos. A China, que está em segundo lugar, não chega a 15. Então vejam bem a disparidade. E mesmo uma economia de 30 trilhões, que governa a maior democracia do mundo há 240 anos, não foi capaz de tirar a pobreza e os problemas seríssimos sociais que os Estados Unidos têm. Seríssimos, só para falar dos Estados Unidos. Agora, governos de esquerda têm experiências boas e experiências ruins, assim como governos de direita também. Experiências boas. Cita uma boa. O caso do Brasil, por exemplo. Se você pegar os dados sociais e econômicos, estou falando de dados, aqui não estou fazendo defesa de governo nenhum. Mas se você pegar, por exemplo, as políticas sociais que foram implementadas pelo governo a partir de Fernando Henrique Cardoso, hein, que é tido como centro-esquerda, não é um direita, nem um extremista, Fernando Henrique Cardoso. Muito do que o Fernando Henrique Cardoso plantou no seu governo a partir de 95, foi reproduzido no governo do Lula, ampliado com algumas políticas. Isso é governo de esquerda, tá? O governo de direita não faz política social, não faz política de transferência de renda. A gente precisa ter clareza nessas ideias. Então, políticas de transferência de renda, políticas sociais, direitos sociais, que foram ampliados nos últimos 20 anos, se dá em que governos? Até 2016 você teve essas políticas que tiraram milhões de famílias do Brasil da pobreza e da extrema pobreza. Isso é um fato. Eu não estou inventando absolutamente nada. A partir de 2016, com a implantação de um governo mais à direita, nem vou dizer de extrema direita, porque o Temer não era de extrema direita, um governo de direita. Você tem todos os indicadores sociais e econômicos do Brasil em decréscimo, caindo, com o ápice em 2022, apesar aí da questão da pandemia, mas tudo que foi produzido num governo dito de direita e de extrema-direita, que é exatamente contrário a todas as políticas sociais que tinham sido implementadas por esse governo, que eu considero os governos do Brasil, tanto do PT como do Fernando Henrique Cardoso, de centro-esquerda. Nunca nós tivemos um governo de esquerda de fato, mas de centro-esquerda. E os exemplos de economias de centro-esquerda que se desenvolveram no mundo, como na França, na própria Dinamarca, em países do norte da Europa, que têm níveis sociais e econômicos altíssimos, nenhum é governo de direita. Foram todos sociais-democratas que beberam nos processos de organização política e social do final da Segunda Guerra Mundial, com os sindicatos de trabalhadores que se organizaram, tomaram fundaram partidos sociais-democratas, assumiram os governos e desenvolveram políticas sociais, o tal do welfare state. Você usou, por exemplo, o Brasil. Você acha que um país que metade da sua população vive de Bolsa Família, isso é combate à pobreza? Pode ser até momentâneo. O que nós precisamos é de emprego. É emprego, não é Bolsa Família, não. Bolsa Família é uma emergência, agora tem que ter 105, 100 e poucos milhões de brasileiros
vivendo da esmola da Bolsa Família, isso é pobreza, sim, apesar do aspecto positivo que tenha de tirar a fome desse pessoal. O senhor acha que é possível você tirar milhões de pessoas da pobreza e garantir pleno emprego para elas em 2, 3 décadas? É possível. Alguns países fizeram isso. Quem? Hong Kong fez. Não, Hong Kong é uma outra história. Que outra história? A Hong Kong é um estado que pertence à China, é outra história. Nós Sim. estamos falando de uma região, de uma ilha que não tem nada a ver com um país de dimensões continentais e problemas históricos e estruturais como o Brasil. A própria China, quando entrou no capitalismo, A China não é capitalista. Capitalista de Estado. Não existe capitalismo Claro, de não Estado. está, sim, Não claro que existe. sim. Não existe. Quando entrou, tirou milhões e milhões de pessoas da pobreza. Osmir, As empresas lá que funcionam são empresas privadas de todo mundo que vão para lá. Como não é de Estado? Não é Como não é capitalismo. Não capitalismo? existe capitalismo. A China, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, Osmir. O que acontece na China não é comunismo e não é capitalismo, nem de Estado. O que existe na China é um exemplo singular de uma nação que detém um território e um povo e uma história e uma experiência política que é singular a ela. Nós não podemos entender a China. O senhor já parou para pensar se é possível você dar um carro para metade da população chinesa? Ter esse direito de obter um carro? O capitalismo é isso. Sim. Produção de bens de consumo e aquisição de bens de consumo. Com plano Riqueza, emprego. e produção de riqueza. Tá, você dá um carro para cada chinês. Quantos carros vão ficar circulando? Existe estrutura para isso na China? Não, mas eu falei, não é ir no carro. Não, eu tô falo dando- é tirar da fome. É tirar a fome, não é ter um carro, uma televisão de 80. É tirar da fome. Ela tirou sim quando permitiu, e você pode falar, você discute muito bem isso aí, quando permitiu que as empresas privadas se instalassem lá, claro, sob o controle do Estado. Deixa eu te contar um segredo, que acho que você não sabe. O que a China está colhendo agora, nos últimos 20 anos, foi plantado com a Revolução Chinesa, Revolução Comunista. Desculpa eu falar isso para você. Ah, não. Toda a Você está estrutura... querendo inventar a roda. Não, peraí. Pelo amor de Não, Deus. olha. A base econômica, a estrutura econômica, as cabeças pensantes. Você sabe como é que se deu a Revolução Econômica Chinesa? Eu Como é vou que se passar deu? para o Narciso. Você sabe como é que se deu? Eu vou passar. Não foi a iniciativa privada que foi lá e disse assim, olha, vamos investir na China e vamos tirar a China da pobreza, não. Não. É um programa de Estado, uma economia controlada pelo Estado, um Estado com um regime singular. Aí você já está começando a pensar Exato. como Então, eu. o que nós estamos colhendo na China hoje, o que o chinês está colhendo na China hoje, foi plantado há 60, 70 anos atrás. Não pelo comunismo. Mas é óbvio que foi, Osmir. É só você pegar como é que foi feita a questão da ocupação das terras pelos camponeses na China. Como é que a China tira milhões e milhões de pessoas da fome. O comunismo Não é uma é com miséria capitalismo. absoluta. Não, aí nós a vamos- miséria total. Eu não vou discutir essa questão de comunismo, até porque discutir a China requer, tanto da minha pessoa como da sua, um conhecimento mais aprofundado. Mas de mão eu te digo, vá pesquisar, faça isso numa boa. Você vai encontrar as bases de hoje da potência chinesa, infelizmente para você, no comunismo chinês, na Revolução. Professor Nilson, E era o assunto Venezuela, os Entrou Era no passando finalzinho na ali, China, foi, pô. foi. Chegou a professor China. Nilson, Bertolt Brecht Esse é bom. sentenciou: maldito é o país que precisa ou que está à procura de heróis. Para ele, os heróis políticos devem estar mortos, porque enquanto os vivos, eles são vulneráveis a nos decepcionar. A Revolução da China tem um pai, Mao Tse-tung, que se vai, chega Deng Xiaoping E qual é a expressão que ele usa? e o que é que ele fez? Aqui falta tudo. Educação, saúde, estrada, fábrica, emprego, faltava tudo. Então eu não vou cuidar de tudo. Eu vou priorizar a educação. A mesma coisa que a Coreia fez. O que a Coreia do Sul fez Não, também.
Isso. Então, o que está acontecendo hoje, a China hoje é beneficiária de um projeto acertadíssimo de ter prioridade à educação. Exatamente o que tem acontecido inversamente aqui no nosso país. Professor Nilson, eu já fui professor também. Eu fui professor dos 2 melhores colégios de Natal, no Rio Grande do Norte. Terra abençoada. Mas eu Quando eu... pensei que se usar aquela expressão, não interessa a cor do gato. Importante que ele coma o rato. Não interessa se o gato é branco ou preto, não interessa. É que ele usou a expressão. Então, naquela época, para os elementos passar do curso primário para o ginasial, fazia um vestibular. Você fez também, não fez? Exame de admissão ao ginásio. Hoje, nós temos um regime educacional que obriga o aluno a passar de ano. Aí, hoje, nós temos uma piora da nossa educação, do tempo que eu fiz o primário, quando comparado com quem hoje está cursando curso ginasial de hoje. A nossa educação, por que é que só tem regredido? O professor responde no próximo bloco, tá? Mas Eu aí- estava com a resposta na ponta da língua. não, mas mas fica para depois- próximo. rapidinho, tá? Depois. Mas aí o problema é que nós aí já vamos esvaziar Não, a mas é questão da rapidinho, mas é Venezuela. rapidinho, E eu queria ainda continuar depois. Não, mas rapidinho, só para... Aí a gente retoma, aliás, entra de fato no assunto dos Estados Unidos. Republicanos e democratas. Afinal de contas, o que nós temos a ver com essa disputa? Muito. Tudo isso e muito mais, depois do intervalo comercial. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje. Se você ligou o televisor agora, sintonizou no canal 8.1, estamos aqui no Tribuna Livre, nesta noite de segunda-feira, a debatermos assuntos como eleição na Venezuela, eleição nos Estados Unidos e, no último bloco, a disputa eleitoral, as eleições municipais aqui no Brasil. Se sobrar tempo. Se sobrar tempo, né? Recebendo o doutor Nilson Euclides da Silva. Ele que é da UFAC, Universidade Federal do Acre. Doutor, rapidinho, alguns apontamentos feitos pelo doutor Narciso Mendes, sua resposta agora. Narciso, eu não sou tão velho como você não, tá? Mas eu lembro, eu frequentei o curso primário, ainda era aquele todo processo. Eu lembro passar do quarto para quinto, né? Do quarto Isso. ano primário para quinta, você tinha que fazer o exame de admissão, aquela etc. coisa. Eu não cheguei a fazer porque eu não sou tão velho assim. Mas a gente tem que entender que o Brasil dos anos 60, dos anos 70, qual o percentual de jovens e crianças estavam na escola? A gente precisa colocar, a gente precisa ter cuidados. Hoje você tem um percentual de crianças e jovens que estão estudando, e aqui não estou discutindo, obviamente, a qualidade do ensino que a gente precisa... Que está disponível. Que está disponível. Foi bem te colocar Tá? isso. Então, nós saímos de uma condição em que a educação, para chegar ao segundo grau, era uma elite que chegava, a universidade praticamente era a elite da elite, para um país que conseguiu colocar quase 90% das suas crianças e jovens na escola. Isso, do ponto de vista de planejamento, a gente fala muito mal do Brasil. E aqui eu rendo aqui, homenagens aqui, o pessoal da esquerda vai até querer bater em mim. Mas não é só um programa de governos democráticos, não. Nós estamos falando do regime militar dos anos 70 também, que tinha lá dentro do seu projeto essa da educação, de promover a inserção de maior número de pessoas para desenvolver. A ideia da educação não é algo novo. O problema é que o Brasil não aprende com a história. Esse é o grande problema. Então nós estamos falando de um programa, de um projeto que já começa nos anos 60, 70, não é? De inclusão, de popularizar, de democratizar o acesso ao ensino, que vai culminar no final dos anos 90 com o Brasil, com uma multidão, ou seja, chega de 90% das crianças e jovens matriculados. Isso requer um esforço muito grande num país continental como o Brasil, com disparidade e desigualdades econômicas e sociais profundas.
O resultado disso tudo é, claro, uma massa crítica maior, uma organização da sociedade civil melhor, mas também trouxe problemas. Como é que uma coisa é você educar e ter um sistema de ensino, a pessoa fala muito da Finlândia, né? Melhor sistema de ensino da Finlândia, e é mesmo. Agora, pega a sociedade finlandesa, o território finlandês, a história da Finlândia, e quer comparar com o Brasil. Como é que você vai alfabetizar 30, 40, 50 milhões de pessoas num país continental como esse, com uma economia fraca, com um histórico de estruturas sociais, econômicas e políticas que datam do século XVIII. Nós temos problemas políticos no Brasil e sociais que são do século XVIII. Problemas que países como os Estados Unidos, Finlândia, Noruega, Suécia já resolveram há muito tempo. Nós somos um país tão, do ponto de vista histórico, ainda tão atrasado e não civilizado, que se mata hoje no campo por conta de terra. Nós estamos falando de disputa de território, de pedaço de terra, que era aquela coisa do bang-bang americano, no oeste americano. A diferença é que lá eram índios. E aqui são camponeses, são desterrados, são ex-seringalis, seringueiros. Então, essa é a agenda do Brasil hoje. Mas, nós estamos tentando resolver problemas que são do século XVIII e XIX. Podemos resolver? Podemos. Podemos, se nós tivermos um projeto de país. Mas a educação no Brasil, ela avançou muito. Mas nesse avanço não veio, por conta direta, a questão da qualidade do ensino. Nós precisamos sentar, e eu acho que as modernas tecnologias hoje são importantíssimas para você dar esse upgrade na educação do Brasil, mas nós avançamos muito. Eu acho que a gente tem mais que comemorar em relação ao que a gente era nos anos 70, 60, do que a gente é hoje. Eu concordo, como você já afirmou, que na quantidade de alunos inseridos, na própria diminuição do analfabetismo, eu concordo que sim. Mas concordo com o Narciso quando ele diz a qualidade do ensino. A qualidade do ensino se perdeu muito. Do nosso tempo, que não é muito tempo. Do tempo de vocês. Do nosso tempo, para cá. A qualidade perdeu muito. Eu vejo pela educação dos meus netos e bisnetos, que não é do nosso tempo. Mas dizer que no nosso tempo a língua oficial não era inglesa, era francesa. Que é a língua oficial do mundo, né? A língua da diplomacia, né? A língua da diplomacia. Da diplomacia, da ONU. Né? Agora, professor, eu volto a insistir na questão da Venezuela. Eu ainda me lembro que no passado, quando a gente discutia com a esquerda, que a pobreza que ele disseminava pelo mundo todo, eles perguntavam sempre, você conhece a Albânia? Era a pergunta que vinha, conhece a Albânia? Eu dizia, não conheço porque eles não permitem que eu entre lá e não permitem que o povo de lá saia. Quem é que vai conhecer? Quando abriram a Albânia, essas aberturas com a queda do muro de Berlim, etc., o que se viu? Uma Albânia miserável. Miserável. Hoje, a Venezuela, até por questões humanitárias, o mundo civilizado deveria fazer uma intervenção, como deveria fazer em qualquer regime ditatorial, que seja de esquerda, que seja de direita. Não é possível mais vivermos sob ditadura, que é de extrema direita, de extrema esquerda, de esquerda. Ditadura não comporta mais. A ONU foi feita para isso, a OEA está condenando a Venezuela, Organização dos Estados Americanos, para o nosso telespectador entender melhor, a sigla. Está condenando. Nós, democratas, que essa é a grande virtude que nós temos, acho que a maior virtude que um cidadão pode ter é prezar pela sua democracia no seu país, nós deveríamos combater todas as ditaduras no mundo. E aí eu não estou entrando na questão ideológica. Tanto faz para mim de direita como esquerda. Não suporto populista nem de direita nem de esquerda. Não suporto ditador nem de direita nem de esquerda. Bom, eu tenho uma opinião contrária a isso.
eu acho que, em hipótese nenhuma, a nação soberana deve invadir uma outra nação soberana. De hipótese nenhuma. O princípio da Da independência. independência dos povos, e eu acho que nenhuma razão é suficientemente clara, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da geopolítica, enfim, das relações internacionais. Eu também sou professor de relações internacionais, e tem uma notícia ruim para dar para você, Osmir. OEA, ONU, do ponto de vista geopolítico, de soluções dos problemas Tem agido muito no mundo hoje, modestamente. sejam eles de ordem de calamidade pública, de ordem política, de ordem de paz, etc., é zero, é nulo. Nisso eu concordo. Tá? Por que eu vou dizer? E como é que isso começa? É ruim pra mim. A gente precisa começar a colocar as coisas no seu devido lugar. Se vamos fazer intervenção, vamos começar pela Turquia, então. Pela Hungria, pela Arábia Saudita. Quem é que pode fazer isso? Assim, num modelo hipotético, numa distopia, né? Tirar um Putin do poder na Rússia. Vamos pensar numa distopia. Então, quem é que pode? Quem é que tem poderio para fazer isso, né? Quem tirou Saddam Hussein lá Quem foi? Pois é, eu vou dizer para você, tem uma péssima notícia Sim, para você. Pra mim, Não, para você que você advoga essa ideia de se intervir, porque Sim. Você ter o fato de ter um governo tirano, uma tirania, né, você vai o mundo teria a obrigação de intervir. Muito bem. Os Estados Unidos vai intervir na Arábia Saudita, no Bahrein. Tem forma de Não, intervir. não Não é só com arma. Aí vem eu gosto de vir aqui porque você me ajuda bastante. Tem formas de intervir. Qual é o boicote que os Estados Unidos faz com a Arábia Saudita? Tem algum boicote? Só porque ele tem petróleo? Não tem boicote? Pode ter, sim. Não, mas tem? Existe alguma diretriz do governo norte-americano que diz, olha, vamos boicotar a Arábia Saudita, ela não vai ter remédio, não tem vacina. Não, mas eu não estou citando os Estados Unidos, Nilson, como o xerife do mundo. mas Estou eles- falando nas organizações Não, internacionais. eu tenho uma péssima notícia, eu não disse para você no começo da minha fala? As organizações multilaterais, OEA, OMC, e a ONU, que é, digamos, o guarda-chuva, ela não tem mais esse poder há muito tempo. Mas é uma pena. Nós estamos falando de um processo, É uma e a pena. gente precisa discutir isso aqui nesse programa outras vezes. O mundo mudou de tal forma, que o que foi construído no final da Segunda Guerra, essa estrutura, não é, geopolítica construída na Segunda Guerra, com a vitória dos aliados e a liderança dos Estados Unidos, que sai como uma grande potência. Depois nós temos aí a questão das duas ideologias contra ali, aqui e acolá. Termina isso, o mundo ainda está desarrumado. E essas instituições que foram pensadas na primeira metade do século XX, elas já não atendem essa nova geopolítica, essa nova economia e essa nova face que a humanidade tem agora. Nós temos problemas hoje no mundo que nós não tínhamos, obviamente. Nós tínhamos a Segunda Grande Guerra, que foi um problema seríssimo. Mas nós temos hoje a questão da ameaça ambiental, que é um problema que está na agenda. E aí, você vai fazer o quê? Nós temos que entender que existem interesses geopolíticos. E econômicos. E a maior economia do mundo e a maior máquina de guerra que faz a diferença é a máquina de guerra. Os Estados Unidos detêm a maior máquina de guerra. Ele faz boicote em Cuba e faz boicote na Venezuela. Não estou aqui defendendo o regime venezuelano, pelo amor de Deus. Quando você fala de pobreza na Venezuela, uma extrema pobreza. Agora, quanto dessa pobreza na Venezuela e da incapacidade do governo venezuelano, seja qual for ele, tá? Se você colocar um governo de direita na Venezuela, se a oposição na Venezuela ganha e o boicote continua, a Venezuela vai continuar pobre do mesmo jeito, mas ela não vai ter mais boicote se a direita ganhar na Venezuela. Essa é uma questão, porque os Estados Unidos vai apoiar. Então é impossível você pensar... Não, mas se a direita entrar lá com os mesmos propósitos que tem o Nicolás Maduro, eu acho que quando eu falo dos organismos internacionais ou de nação, é através de um boicote geral àquela nação, até criar que um povo mesmo se revolte para pedir a saída de governo. Porque Cuba, havia a necessidade dos Estados Unidos fazendo boicote? Sim, havia, claro. Aqui dentro da América, que um regime comunista, né? O regime comunista é o pior de todos os regimes. Respeito muito quem admire, quem adote. Ele contraria tudo aquilo que tem de positivo. Não. Eu acho que a história me recomenda o seguinte, eu jamais, como professor e como analista político, jamais vou dizer que determinado regime
o pior do mundo, porque quando eu digo isso, eu digo, ó, o pior regime do mundo é esse aqui. Então eu estou tomando um partido do melhor regime do mundo. Só uma parte. Eu acho Não, que- mas o comunismo acabou no mundo, hoje não existe mais. Mas você acabou de afirmar que a China é comunista. Eu não estou te Ô, entendendo. professor, eu Comunismo falei de Estado, você falou. Falei capitalismo de Estado. Não. Falei capitalismo de Estado. Capitalismo. Capitalismo de Estado, aonde... Aí você disse que não existia. Exatamente, porque... Professor. Não, pera um pouquinho, não. Deixa eu corrigir aqui. Desculpa, deixa eu corrigir. Quando você disse capitalismo de Estado, e você concordou com tudo aquilo que eu disse para você, da economia chinesa, uma péssima notícia para você. O que existe na China é um comunismo. Não. professor, Não na forma que... não. Professor. Eu respeito sua opinião, mas dela discordo. Eu também discordo da Professor. sua. E tá tudo bem porque a gente é democrata. Claro. eu gosto muito de chamar a Mas não atenção. odeiem nada, não. Procure conhecer mais profundamente. O comunismo já Você tem já viveu idade no- eu suficiente gostaria- para conhecer bem, tudo bem. Eu Não. gostaria de citar exemplos daqueles que eu considero que foram heróis. E todos eles já morreram. O Winston Churchill, para mim, foi um herói. É um herói. Morreu, virou herói. E ele, quando falava sobre a democracia, sabe foi como ele a definiu? É o pior de todos os regimes, exceto todos os demais. Então, o regime, por exemplo, a ditadura que existiu aqui no Brasil de 64 a 84, eu admirava um daqueles ditadores, sabe quem era? Castelo Branco. Primeiro, ele só aceitou assumir o poder quando lhes asseguraram que a sucessão de 1965 estava assegurada. Quer dizer, era um ditador ocasional. O mal das ditaduras é que quando eles chegam no poder, Não quero mais saber. não querem mais sair. Aí, nesse particular, você tem razão. Seja ditadura de direita, seja ditadura de esquerda. O que nós deveremos fazer era nas lições deixadas por um Platão, Rousseau, Montesquieu, Sócrates, que definia a democracia como um regime exemplar e não um regime que lá os chavistas, aqui no Brasil, os lulistas não vê nenhuma virtude nos bolsonaristas. E os bolsonaristas não vê nenhuma virtude no lulismo. Então, é esse tipo de polarização que está degradando a nossa atividade política, que é a mais nobre de todas as ciências. E a própria nação. Eu vou dizer, eu vou ter uma triste notícia para dar para você, Narciso. Se você pegar os textos de Aristóteles, para ficar só, vou ficar lá, falar em dois, Aristóteles e Platão, que é considerado, eu quando dou aula de introdução à política, eu pego esses dois primeiros textos, a política de Platão e a política de Aristóteles e a República de Platão. E eles trabalham, tanto Platão quanto Aristóteles, e depois o Políbio, que é um historiador romano, que escreve sobre as repúblicas romanas e gregas, todos eles trabalham com a ideia de ciclos de governo. Então, para eles, Constituição e governo, Estado não é a mesma coisa. Quando a gente pensa cidade-estado, Constituição, governo e Estado, na concepção da antiguidade clássica, é a mesma coisa. E eles apresentam os regimes, os clássicos que a gente conhece. Governo de um, governo de poucos, governo de muitos. E as suas derivações. Pasmem, tanto para Aristóteles quanto para Platão, você sabe qual que é o pior regime, exceto a tirania? A democracia. Sim, mas eles estão corretos, porque foram escritos por eles naquela época. E naquela época onde se imperava o reinado, o império em todo mundo. Eu não tô Isso falando quer dizer que eles estão corretos porque escreveram isso? É nesse ponto que eu quero pegar. São concepções de Constituição. Porque quando Aristóteles está escrevendo a política e Platão está escrevendo a República, eles estão pensando uma forma de organizar a sociedade. Então eles entendem que a monarquia, a aristocracia e a democracia, ou a tirania, a oligarquia e o caos, são derivados de regimes. Agora, todos eles colocam a democracia como um dos piores governos. E colocam, por exemplo, no caso do Platão, a questão do rei sábio
e uma classe dirigente aristocrática. O que eu quero dizer com isso é que a democracia, é claro que nós estamos falando da antiguidade clássica, tá? Exato. Mas é nessa antiguidade clássica que a gente bebe até hoje. Não é à toa que as elites de todos os países, se você pegar, olha, vou dar um exemplo aqui para você, o que está acontecendo nos Estados Unidos. A democracia americana é a maior democracia do mundo. Se você pegar os textos federalistas lá do Madison, do Jay, do Hamilton, que são considerados os mentores da Constituição americana. Você tinha dois grupos distintos. Um grupo mais, digamos, liberal no sentido mesmo de que os Estados Unidos não deveriam ser uma república federativa, que os estados, as antigas colônias americanas deviam se constituir como estados quase que independentes, e do outro lado você tinha os federalistas. A experiência norte-americana do federalismo, da república federativa, é o primeiro exemplo na história de você ter uma democracia popular dentro de um regime republicano, com a teoria dos três poderes. O que acontece? Qual é a tese que vence? Não é a dos liberais, que queriam autonomia dos estados, autoridades locais, tribunais locais, forças de seguranças locais. Eles abominavam essa ideia de você ter um poder central e um Congresso e um poder executivo na mão de um presidente da República eleito popularmente. Qual é a solução americana? Para essa ideia de que a democracia é um regime que leva a caos, a anarquia, porque é um regime de todos para todos. Qual é a receita americana? Qual é o remédio republicano para males republicanos? Dito lá no artigo 10 do Madison, é que o governo deveria ser eleito, mas de forma indireta. Como de fato é. Como de fato é até hoje. Há 240 anos, o presidente da República dos Estados Unidos é eleito de forma indireta. Correta, isso dá, essa forma de eleição indireta do americano, isso dá direito, como não é o caso do Brasil, dá direito que estados menores, como o Acre, eu vou voltar para cá, tenham um poder maior do que tem hoje. Porque lá, vencer um estado tem um número de delegados, para tornar mais clara a coisa. Não é isso? Isso. Esses delegados são os que escolhem. Imagine o que representa o Acre numa eleição presidencial. No entanto, se fosse na base da representação, vencer o Acre, tem tanto delegado, proporcionalmente o Acre teria tanto poder quase quanto São Paulo. Porque teria um número de delegados que poderiam alterar, como na eleição, não sei qual foi o presidente americano, a Flórida alterou, com um estado pequeno, né? Então, eu não vejo, sinceramente, outro sistema. E vamos colocar as coisas no seu devido... Você sabe como é que funciona o voto americano? Se eu terminar aqui. Nós vamos fazer o seguinte, Osmir, tu termina no próximo bloco e a gente ainda... Mas é que é rápido. Não, tem dentro disso, É rápido. Tá. Por exemplo, quando dizem assim, por exemplo, você citou Aristóteles e Platão. Era uma época. Se você olha, era a época dele e as ideias eram compatíveis com a época. Se você olhar a Bíblia, o Antigo Testamento, aqui entre nós, com todo o respeito, que eu sou cristão, mas é complicado o Antigo Testamento. O Novo Testamento é melhor. É melhor. Se você olhar que hoje a esquerda tenta justificar, eu fiz um artigo mostrando quem é cristão não pode ser comunista. Há uma incompatibilidade de ideias. E pesquisando todas as ideias de Marx tal, e aquilo que acredita no cristianismo, ele chegando ao ponto de dizer que a igreja, as religiões, é o ópio do povo. O que é que justificou a esquerda? Era a época dele, ele pensava assim, porque realmente a igreja, no passado, tinha muitos pecados. No passado? Não, eu não vou entrar no detalhe de hoje. Eu digo, no passado tinha muitos pecados. Entendeu? E ele então dizia que era o ópio do povo. Mas ele justifica com uma ideia daquele passado e não de hoje. Assim a gente vai ao próximo bloco e volta na sequência com o terceiro e último bloco. E aí vamos emendar já o assunto, rapidinho. A gente termina aí a questão dos Estados Unidos e entra nas nossas eleições municipais. Eu acho que Você está convidado a continuar conosco. Até já. Eu acho que esse...
sou cristão. Ok, voltamos com a terceira e última parte Mas do esse é um assunto de forma... Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia na capital e também no interior. Você de Bujari, de Quenari, de Porto Acre, Capixaba, Plasticacho, Acrelândia, parte de Sena Madureira. Nessas cidades, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV Canal 15, e você também do Brasil e do mundo nos prestigia pela internet, por meio do portal oriobranco.net e ainda pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oriobranco. Como sempre, nosso chargista, caricaturista Daniel Cabral está aqui presente, Tá tendo trabalho. hoje. dando o retoque final aí. Está quase pronta aí a sua caricatura, viu, doutor? Tá gostando aí já? Tô gostando. Legal. Perguntas agora, se vocês quiserem em 3, 4 minutos retomar para É sobre as eleições municipais, né? Não, ainda se quiserem falar alguma coisa Professor das eleições dos Nilson. Estados Unidos, dá tempo. Mas depois a gente traz as eleições Nilson, municipais. dá tempo. Vamos lá, então. Deixando para trás mente, o que eu condeno é a mistura entre política e religião. Viu? A minha condenação é plena. Mas a gente não poderia deixar de falar sobre a nossa política caseira, doméstica. As eleições dos futuros prefeitos e de um dos entes que devia ser bastante politizado, que são os vereadores, que formam a base da pirâmide de poder. Vereadores, prefeito, governo do Estado, Congresso e presidente da República. Ora, e em tratando desse assunto, vamos falar da joia da coroa, principal joia da coroa do nosso Acre, que é a Prefeitura de Rio Branco, em primeiro plano, segundo plano, Cruzeiro do Sul, depois vem em ordem decrescente da sua população, porque tem que ser assim mesmo. Como é que o senhor está vendo os 4 pretendentes a candidata a prefeito de Rio Branco? 2 já foram prefeitos. Bocalon concorre à reeleição. Marcos Alexandre foi eleito e reeleito e deixou uma saudosa memória na sua gestão. E tem as candidaturas que a gente tem que Independente, considerar, quase. a do doutor Genilson, médico, e a do Deputado Jarude. Emerson Jarude. Jarude. Essa disputa, em princípio, eu acho que está um tanto quanto adequada, porque não tem o exagerado número que tem algumas capitais que tem 20 e tantos candidatos a prefeito. Aqui, pelo menos, nós temos 4, todos os 4 dignos de uma justa avaliação. Mas, por enquanto, a disputa está polarizada entre aquele que já foi prefeito e aquele que é atual prefeito. Como é que o senhor avalia esse quadro? Antes de responder, viu, Ludmilla, só queria deixar aqui, não é provocação não, tá? Mas existe um legado da Revolução Francesa, uma revolução burguesa, liberal, que é muito caro para a gente que assiste o político, enfim. Separar a igreja da política. Sim, Isso claro. é fundamental. Todas as vezes em que se misturou religião com política, não deu um resultado E foi muito uma positivo. pena nesse debate. Só para a gente... Não, e só para complementar, a instituição a que eu pertenço, a maçonaria, que fez base lá dos iluministas, dos que fizeram a Revolução Francesa, utiliza mesmo a frase do legalité, liberté, fraternité. Né? E são absolutamente também contrários Liberdade, igualdade e fraternidade. Professor- a isso que acaba de afirmar. Professor Nilson, eu gostaria que um dia você aceitasse o nosso convite, eu acho que com certeza, para a gente falar tão e somente tão sobre a Revolução Francesa, que é a responsável que em 300 anos o mundo virou no que virou. Mas deixa eu Então, responder. houve um equívoco a gente ter esquecido da Revolução Francesa.
Mas a gente retoma isso numa outra oportunidade. A gente podia fazer um bate-papo só sobre isso, né? Isso. Os efeitos da Revolução Francesa e o futuro da democracia no mundo. Que é disso que nós estamos falando. Tema bom, muito bom. Então, a gente pode fazer isso. Agora, para ser direto no ponto aqui mesmo, né? Essa questão da eleição, eu acho que a gente tem que... eu acho que é importante. Nós vamos ter amanhã, me parece, a candidatura do Genilson, que é a última que vai ser proclamada aí. Então teremos aí 4 atores políticos relevantes dentro do contexto, sendo Bocalon e Marcos Alexandre, aqueles dois que obviamente vão levar esse processo para um segundo turno, que eu acredito que haverá um segundo turno. Mas eu acho importante, e aqui eu vou fazer uma defesa, por um lado, de termos um número limitado de candidatos, mas candidatos sendo esses, cada um dentro do seu quadrado. A candidatura do Bocalon é clara o que o Bocalon fez, o que ele pretende. A do Marcos Alexandre, o que ele fez, o que ele pretende. A do Genilson, uma expectativa daquilo que ele entende o que é ser prefeito de Rio Branco. E também do Jaruti, que é um jovem, né, em ascensão, uma liderança em ascensão, que também tem um projeto que quer se contrapor, obviamente, à estrutura de poder que tem aí. Então, eu acho que nós temos, do ponto de vista da opção eleitoral, digamos, uma posição privilegiada no Acre. Eu não vou fazer aqui crítica nem a B, a C ou D. Acho extremamente importante que haja a candidatura do Jaruti e do Genilson para que a gente possa incrementar dentro desse debate entre Marcos Alexandre, que foi um ex-prefeito, e o Bocalon, que é um atual prefeito, algo de novo, que não seja essa visão mais crítica. A mesmice. Exatamente, olha, eu tapei mais buraco, eu fiz mais isso, eu fiz outro. Então é importante que essas outras 2 candidaturas, mais autônomas, o Genilson vem só com o PSB, seu vice é do PSB, então ele tem toda a liberdade para dizer e apontar o dedo para quem ele quiser, claro, com responsabilidade, assim como o Jaruti também. Então, eu acho que nesse sentido é importante que a gente tenha essas 4 candidaturas. Agora, a competição eleitoral, ela vai se dar, obviamente, dentro desses 2 grandes grupos. Por um lado, essa grande frente, que aqui estou fazendo uma crítica ao Marcos, eu acho que ele se equivocou em algumas coisas, mas acho que está valendo, tudo bem que ele tem essa intenção de construir uma grande frente para se contrapor ao prefeito. Mas do outro lado também você tem um prefeito que no último ano, se a gente pensar nos últimos 9 meses, 12 meses, se renovou. Procurou se estabelecer um diálogo mais direto com a população, procurou se apresentar como uma pessoa mais acessível, né, mais carinhosa, mais afetuosa, que é o que sobra do lado do Marcos Alexandre. O Marcos Alexandre tem essa marca de ser aquele cara que vai tomar um café, que abraça. Então isso tudo dá ao Marcos Alexandre essa figura que alguns chamam de bom moço e tal. O Bocalon investiu muito nessa mudança, digamos, de personalidade e colheu resultados, e está colhendo resultados. Tem ao seu lado a máquina do Estado, que vai ajudá-lo, obviamente, nós estamos falando de reeleição, e tem a máquina da Prefeitura. Então, eu acredito que as pesquisas devem dizer isso mais para frente, que haverá uma aproximação, estou falando isso em tese, tá? Porque a gente sabe que eleição, se tem uma coisa que demora até chegar o dia de votação, muita coisa pode acontecer, né? Doutor, sem entrar em detalhes, o senhor questionou alguns atos do Marcos Alexandre. Seria na composição? Exatamente, ampliou demais essa composição. E aí, às vezes, você professor, dá... vem um tema que eu gostaria de abordar contigo, exatamente em cima do que você está dizendo aí. Professor, quando eu e Narciso fomos candidatos à Assembleia Nacional Constituinte, tínhamos praticamente no Brasil 2 grandes partidos. Tinha um terceiro, quarto, mas como nos Estados Unidos, não tinha uma grande expressão. Era a Arena e o PMDB. O PMDB tinha bandeiras que constavam do seu programa, como liberdade pública, eleições diretas, constituinte, anistia, etc, etc. A Arena tinha o seu programa também. O que acontece, porque você fez em algum momento crítica à democracia, que em parte eu vou até concordar agora, porque depende de que democracia se implanta em cada país. Depende, você tem razão nisso. Por exemplo, a democracia brasileira, com esses
regime eleitoral, com a criação de fundo partidário, de fundo eleitoral, De emenda parlamentar. emendas parlamentares, onde alguma vez o legislativo substitui o executivo, o judiciário comanda o país. Quer dizer, há uma bagunça institucional na nossa democracia, que é uma coisa lamentável, porque naquilo que está se referindo aí sobre essa aglomeração, eu acho que os partidos políticos no Brasil deveriam ter vergonha e começar a fazer programas para que seus filiados cumprissem aquele programa. Você vai entrar num partido, você vai saber primeiro se você concorda com as nossas teses, né? E aí, o eleitor, você não poderia, como está ocorrendo hoje no Acre, no Brasil todo, você ter um partido comunista, por incrível que pareça, não existe, partido comunista, fazendo com a extrema-direita, com outro partido de extrema-direita. Como conciliar isso? Então, a lei eleitoral e a lei partidária no Brasil é um equívoco que leva à anarquia partidária. Daí que há esse ajuntamento que você coloca como inadequado, como não deveria acontecer, que eu concordo plenamente. É uma questão que é fundamental. Por exemplo, com todos os problemas que a democracia brasileira tem, e o regime, o sistema eleitoral partidário no Brasil, eu acho que o sistema eleitoral partidário no Brasil, segura na cadeira, ele representa muito mais a sociedade brasileira do que o regime americano representa a sociedade americana. Discordo, professor, plenamente. Calma. Se você pegar a história dos Estados Unidos, dos presidentes americanos, todos eles, e a maioria da composição do Congresso norte-americano, ele é composto, na sua grande maioria, estou dizendo maioria absoluta quase, por representantes de uma elite norte-americana. Os Estados Unidos hoje, com o sistema de financiamento de campanha dele e o modelo adotado, não estou dizendo que é bom ou ruim, tá? Estou fazendo apenas o que a gente chama de política comparada. O que é hoje a democracia americana? Hoje a democracia americana é entendida por muitos especialistas como uma espécie de plutocracia. Se elege aquele que tem mais dinheiro. Sim. Ok? Voltando para o Brasil. O sistema eleitoral brasileiro, eleitoral e sistema partidário, é muito jovem ainda. Nós estamos falando de uma Constituição de 88. É pouco tempo para você já tentar extrair desse regime, desse sistema, o melhor que uma democracia nos moldes que o Brasil implantou. É muito pouco tempo. Nós estamos fazendo correções e essas correções, se levadas a cabo, deverão qualificar esse sistema. O que nós temos hoje é o que a gente chama de fragmentação partidária, devido ao regime, ao tipo de financiamento, à liberdade. Mas eu vejo mais pontos positivos, olha o que eu vou falar. Em relação ao sistema, eu não estou dizendo que ele é bom, mas eu prefiro um sistema assim, com problemas, mas que dá liberdade e flexibilidade, mesmo que ideológica. Eu acho que todo partido precisa ter, sim, uma base ideológica, precisa ter uma estrutura, um programa de governo. Mas a gente não pode confundir isso com sectarismo. Então, nesse aspecto, eu acho que o Brasil pode avançar. Agora, só para terminar, Narciso. Agora, eu não confundo isso com, por exemplo, associações que são construídas meramente para disputas eleitorais locais. Aí eu discordo. Doutor Nilson, eu volto novamente, embora a política, 2.400 anos depois de Platão e Sócrates, eles tiveram uma dúvida que nunca foi dissipada. Um achava que o voto deveria ser contado e outros que o voto deveria ser qualificado. E nesse particular, a eleição nos Estados Unidos, eu estou aqui, eu não sei se na sua biblioteca você tem o dicionário de voto. Não tem? Adquira esse livro, então eu tenho outros livros que falam sobre voto, mas esse não. Dicionário de voto. Por quê? Nos Estados Unidos, já houve eleição, a do Trump. Trump foi eleito tendo 3 milhões de votos a menos que a Hillary Clinton. Voltou no ponto. Por quê? Porque lá o voto
o presidente é eleito pelos votos qualificados. Agora, logicamente, essa qualificação advém de uma estrutura bipartidária que vige há 140 anos. Mas, Narciso, eu posso fazer só uma ligeira parte para você? Não é bem qualificado. O povo vota, o Estado que vencer leva a delegação. É isso que eu proporcionalidade. Com exceção de dois, então, o Maine e o Pensilvânia, se não me engano. Então, o que é que acontece, doutor? Mas lá, a cultura política, ela advém de dois partidos, o democrata e o republicano. O que acontece que aqui no Brasil, convenhamos, eu uso a palavra avacalhação para denominar a nossa estrutura política partidária, 40 partidos. Esses 40 partidos obrigou a todos os governos, depois da promulgação da Constituição, a ter que fazer estas chamadas as coalizão partidária. E essas coalições partidárias são movidas pela própria corrupção do poder. Compra, troca de por ministério, emendas parlamentares e assim sucessivamente. Senão não governa. Senão não governa. Por exemplo, a Dilma Rousseff foi impeachmentada por um crime que não existe nem no Código Penal, chamado pedalada fiscal. O Bolsonaro, se tivesse mantido aquela opinião primária dele de se afastar dos políticos, tinha sido impeachmentado também. Do mesmo jeito. E se o Lula hoje, com todo o prestígio que tem, ou ele entra nessa jogatina política, ou então... Já entrou, né? Já entrou. Hein? Já entrou. Então, o que vi... Pode terminar. Então, só para concluir, o que nós estamos fazendo é administrando mal e porcamente a nossa democracia. Olha, eu volto a falar. Eu acho que a democracia brasileira, ela dá exemplos muito positivos para o mundo. Eu sou um otimista por opinião, tá? Eu sou daquele que... Eu acho que o sistema brasileiro, o sistema político brasileiro, com todos esses problemas que ele tem, são graves e precisam ser corrigidos, tá? Mas eu ainda acho que a democracia brasileira, pelo pouco tempo que ela tem, ela deu muito mais exemplos positivos do que negativos. O que não significa que a gente não pode reformar e melhorar. O sistema partidário, o número de partidos excessivos no Brasil, é uma realidade que os partidos, e aí é um grande problema, porque os partidos não querem se debruçar sobre isso, e os governos que se elegem perdem sempre uma grande oportunidade. Desde Fernando Henrique, Lula, Dilma, enfim, todos eles, e o Lula agora no terceiro mandato, que é aproveitar o início do governo em que você tem um apoio popular, você tem a opinião pública gerando expectativa, tá? Dentro do ambiente político não tóxico, eu estou falando, tá? No ambiente político democrático, de apresentar um projeto de governo, de lei, para alterar, por exemplo, o sistema de coeficiência eleitoral, o número de partidos, tudo isso. O sistema parlamentar, o presidencial. No caso do Brasil, eu acho que nós tivemos um plebiscito para escolher esse presidente. O povo optou para o presidencialismo, e eu acho que essa ideia do presidencialismo, as pessoas gostavam muito de comparar o sistema alemão, que é o sistema distrital misto, para o Brasil, queriam trazer. Teve uma época que a reforma só se falava nisso, que o Brasil precisava ter um voto distrital misto, o sistema alemão, mas o sistema alemão também mostra que tem muitos problemas. O francês mostra que tem muitos problemas também, e o Brasil também mostra que tem muitos problemas. Agora, os nossos problemas mais imediatos, primeiro, esta relação que o Poder Executivo tem com o Congresso, que nos últimos anos, e aqui novamente não vou colocar culpa em A, B, C ou D, nos últimos anos, dado essa sede que os partidos e as lideranças políticas têm de se manterem no poder, entrarem nesse jogo de se manter por meio de um presidencialismo de coalizão que é sustentado por emendas parlamentares e não por ideologias e afinidades políticas. Está correto. Entendeu? O programa de governo. Estamos chegando ao final do programa, doutor? Posso terminar? Pode, nas suas considerações finais, o senhor conclui. Pode ser? Mas deixa ele só terminando brevemente. Então, nós precisamos nos debruçar sobre isso. Essa relação tóxica, né, vamos uma palavra na moda, do Congresso Nacional com o Poder Executivo, ela precisa ser revista. Qual é o parâmetro para isso? A sociedade civil, o Congresso,
E o Poder Executivo e as demais instituições precisam se debruçar nessas experiências negativas dos últimos 10 anos e apresentar uma proposta que possa tirar o Brasil dessa democracia que tem avanços, mas que ainda patina exatamente por conta desses problemas. Osmir Lima, suas considerações finais. Eu, antes de fazer o agradecimento ao professor, eu diria que muito culpa tem o Supremo Tribunal Federal por esse quadro que nós temos aí de 40 e tem uns 60 na fila, partidos políticos do Brasil. Tem uns 60 na fila, eu acho, lá no Tribunal Superior Eleitoral. Porque quando o Congresso aprovou a cláusula de barreira, em 5%, o Supremo derrubou, alegando que deveria ser uma PEC, não um projeto ordinário de lei e tal. Coisa mais ou menos assim, né? Mas, professor, para mim sempre é um prazer tê-lo aqui. Eu acho que, primeiro, pela sua inteligência. Você é um professor acadêmico que estuda esse problema e você debate apenas com dois experientes políticos que viveram a realidade desses momentos da vida nacional, né? E a gente é sempre um aprendizado também ter você aqui, ilustra sempre. Eu acho que nós deveríamos dar continuidade a esse debate, né? Claro. Um outro tema, por exemplo, nós falamos aqui, en passant, da Revolução Francesa, que para mim é a mais importante revolução que houve no mundo, né? A mais importante. Nós deveríamos depois fazer um programa só sobre a Revolução Francesa, porque há uma coisa interessante, professor. Eu acho que a academia está muito, a sua e a do Brasil todo está muito fechada. Não se abre muito para o povo. E eu vou dar um exemplo. Quando nós fomos constituintes, eu e Narciso aqui, nós não recebemos nenhum apoio da Universidade Federal do Acre, que deveria ter colocado os técnicos, como você e outros, em determinadas áreas, até para nos orientarem, para a gente pensar o Acre. São Paulo, ao contrário, além de terem deputados qualificados também, eles alugaram 2 andares, a Universidade de São Paulo e outra, alugaram só para colocar seus melhores técnicos para dar embasamento aos deputados na formação da Constituição. Eu acho que a academia deveria se abrir mais, não só para estudantes, para o que estudam, mas para o povo. Daí a importância da sua presença aqui. Muito obrigado. Doutor Narciso. Doutor Nilson, o Osmir falou da sua inteligência. E o senhor revelou aqui. Mas o senhor não se sinta agredido com a forma que eu vou me expressar sobre a sua inteligência, mas repreendendo Osmir Lima. Deus não põe cabelo e inteligência na mesma pessoa. Daí a careca dele. Legal. Doutor Nilson Euclides, foi um prazer tê-lo conosco, viu? Só o Narciso para fazer Aqui isso. a sua caricatura aqui. Olha aí, ó, tá vendo? Olha aí, ó. Presente aí. Ele Daniel acrescentou Cabral. o óculos. Com óculos. O senhor tinha tirado. Obrigado, velho. Obrigado. Tá aprovada a arte aí, doutor? Tá aprovadíssima. Legal. Valeu, Daniel. Nosso Eu posso caricaturista. concluir? Pode. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu, doutor? O prazer é sempre meu. O Narciso é uma figura da mais alta. Eu tenho muito você, muito mesmo, assim, como uma pessoa que eu gosto de. Que nós pensamos muitas coisas diferentes, mas às vezes a gente tem uma opinião que vai mesmo de conta. O Osmir tem uma posição mais firme, mas também tem uma grandeza muito grande. Eu respeito Obrigado. demais a sua figura, respeito demais a história de vocês como constituintes acrianos lá em Brasília. Eu acho que vocês tiveram uma contribuição para a história do Acre que é inegável e a gente precisa respeitar muito. E eu acho que no Acre de hoje a gente carece muito, sabe? Eu acho que os partidos políticos, de modo geral, têm ouvido pouco os cabeças brancas, os sem cabeças, os de boina, tá? Porque se ouvissem mais as experiências, os fatos, poderiam construir, eu acredito que gestão muito mais qualificada, programas de governo mais qualificados.
E com relação à Universidade Federal do Acre, olha, as minhas aulas, eu estou dando aula de pensamento político contemporâneo na segunda, das 19 às 22h30, e na sexta eu dou Teoria Política 2, que fala justamente desse período da Revolução Francesa e a ascensão da democracia liberal. As minhas aulas são livres para todos, quem quiser assistir pode assistir, viu? Não aluno. Não aluno, pode assistir, tá? Só não vai pedir para colocar o nome na presença, porque aí depois pode entrar com recurso para ganhar crédito. Então, eu não vou colocar na presença e nem vou dar atividade, mas as minhas aulas, eu acho que de muitos professores, elas são aulas livres, e eu fico muito feliz quando pessoas fora da academia e fora dessa relação entre aluno e professor, frequentam o espaço, fazem perguntas e questionamentos. Eu acho que a universidade precisa publicizar mais isso. A universidade precisa falar do que ela faz. Os professores precisam visitar mais os programas de televisão, mais as mídias sociais, para se contrapor ao que está, dar palpite, dar alternativa. Eu acho que tudo isso só fortalece essa democracia que a gente tanto luta para defender e manter como um regime. E não cometer erros, né, como outras sociedades aí, no caso da Venezuela, têm cometido. Eu acho que a oposição tem um papel fundamental, com responsabilidade, e os governos têm um papel também constitucional com responsabilidade. Fazendo isso direitinho, chamando a sociedade civil e as instituições para o debate, nós vamos construir com certeza um regime democrático que vai sim, eu acredito muito nisso. Talvez não para a minha geração, nem para a nossa, né? Mas para a geração dos nossos filhos e netos. Um país mais organizado, mais social, mais igualitário, mais justo e mais fraterno também. É o que a gente pensa. E é para isso que a gente trabalha. Legal. Muito obrigado, doutor. Volte sempre de que o senhor colaborou e muito para enaltecer e engrandecer o nosso programa hoje, ok? Sempre bem-vindo aqui. Eu que agradeço. Boa sorte. E assim a gente termina o programa de hoje. Você não precisa mudar de canal, porque eu vou só trocar de blazer e volto já já com mais uma edição do Boa Noite Rio Branco, também aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Que Deus nos conceda uma semana de paz e abençoada. Valeu.